Palavra do Senhor, amém? Quero convidar já o pastor Pedro Salinas a já estar assumindo a tribuna, amém? Por favor, pastor Igor, vamos orar pela vida desse homem, amém? Vamos pedir para que Deus use ele nessa noite debaixo de uma unção poderosa, amém? Papai, nós queremos clamar, ó Pai, colocar toda a nossa esperança em Ti, confiança em Ti, Papai. Senhor, Teu servo está aqui, Pai. Sei que o Senhor já passou coisas aqui, Senhor. Papai, usa-o poderosamente, Senhor. Papai, que a Tua palavra encontre em nosso coração, Senhor, alguém esperando, alguém almejando, ó Pai, como aquela esponja que absorve a água, Pai, como a terra seca anseia pela Tua água, assim, ó Pai, nosso coração esteja diante do Senhor. Papai, toca-nos através da vida dele, se usa com graça, com sabedoria, com poder, ó Pai, com autoridade, Senhor, mudando, destrancando, Senhor, abrindo e fechando, Senhor, mudando as coisas, Senhor, e alinhando-nos conforme a Tua vontade, assim nós oramos, acreditando que se fará, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Podeis vos assentar, irmãos. Graças a Deus. Que maravilha estar com homens. Porque assim nós somos segundo o propósito de Deus para as nossas vidas. Quantos homens aqui são casados? Aleluia. Um grande número de homens casados. Então aqueles que não são casados são solteiros, né? E aí nós temos um homem grande, pequeno, gordo, magro, bonito. Só bonito. Louvado seja Deus. Irmãos, nesses últimos tempos, Deus tem trazido no meu coração um pensamento acerca de nós homens. E aquilo que o Senhor me der nesta noite, nós vamos compartilhar. Fiquei feliz por vê-los orar. O pastor entrou aqui, já chutou o pau da barraca, já subiu nela, etc. É bom mesmo. Porque a Bíblia diz que quando Moisés estava dirigindo aquele povo, nós conhecemos, isso não está no escrito aqui, mas me veio no coração. Quando Moisés, vocês conhecem a história de Moisés, não é? Se vocês observarem a história de Moisés, Deus mandou Moisés ficar numa boa. Todo mundo queria ficar no lugar de Moisés, não é? Mas Deus tinha um projeto na vida de Moisés. E para tirar o povo do Egito, ninguém sabia. Mas era preciso que alguém estivesse junto com o faraó e conhecesse tudo lá. Aí Deus usa aquela estratégia e bota ele 40 anos lá. Quando ele pensou que agora eu estou bonito, Deus cria uma circunstância e ele mata um egípcio. Lembra disso? Aí ficou com medo. E eu quero dizer para vocês uma coisa, homens têm medo também. É natural. Não podemos ficar tremendo, mas nós temos medo. Temos temor, mas nós que servimos a Deus, o Deus Todo-Poderoso está na nossa vida. E a Bíblia diz que ele foi levado para o deserto, estratégia de Deus, sim? E fica 40 anos no deserto. E eu sempre digo que lá no palácio ele via as glórias do palácio, no deserto ele tinha que ver a glória de Deus, porque a glória de Deus não estava embaixo, estava em cima. O céu no deserto é maravilhoso, porque não tem luz, então se pode ver aquela glória infinita que Deus fez. E ali ele aprendeu uma série de coisas. E depois Deus resolve, então, no tempo certo, fazer com que ele leve o povo, tire o povo. Aí ele vai, conhece todos os caminhos, tem autoridade de Deus para falar ao faraó. Vocês vejam como é que Deus faz. E há um detalhe muito interessante também, e que isso é bom para vocês, homens que estão aqui, pensarem, que eu sei que muitos, não de vocês, mas muitos que vêm aqui para o Japão, ele fica tão fissurado, ligado no dinheiro, como se o dinheiro sobrepujasse Deus na vida dele. E alguns, que não tem nenhum aqui, até são capazes de dar uma boa ideia para as suas mulheres que façam trabalhos até que não é muito honroso, mas porque a gente vai ganhar um pouco mais de dinheiro. É um dinheiro que não tem bênção. Porque quando Deus te abençoa, o pouco que você ganha, Deus multiplica. Não é?
E a Bíblia diz que ele foi lá, tinha autoridade, sabedoria, diz a Bíblia que ele conhecia tudo, ele era um homem preparado, porque Deus o mandou para ser preparado. E depois da tirada do deserto, quando ele teve que tirar o povo, como nós sabemos, aquele caminho era um caminho que se faria rapidamente. Mas o problema não estava mais em Moisés, o problema estava no povo. Vocês, irmãos que estão aqui, são homens, e fazem parte do povo de Deus, porque vocês são o povo de Deus. Mas, cada um de vocês, aqueles que são casados e aqueles que vão casar, porque eu estou sabendo por aí que tem muito homem aqui que não quer casar, e eu fico muito preocupado com isso. Não sei o que está acontecendo com os homens por aqui. Porque Gênesis capítulo 1, versículo 18, está dizendo assim, que não é bom que o homem esteja só. Quem é que é capaz de desafiar o Senhor e dizer que não é bom? Que é isso? Se Deus está dizendo que não é bom, como é que você está dizendo que é bom? Onde é que você trouxe essa ideia? Do inferno. Eu já sei de onde veio. É do capeta, é do inferno. Porque se Deus diz em Gênesis 1,18 que não é bom que o homem esteja só, não, eu fico sozinho. E aí, como é que você faz quando fica sozinho? Como é que você faz? Você já sabe até do que eu estou falando, não é? Nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Nós temos hoje até meia-noite, né, pastor? Aleluia. Bota a tranca na porta que sai daqui transformado. A Evelise, ela não está aqui, não está por perto, mas ela diz que tem medo quando eu vou falar com os homens. Não deveria ter, irmão. Nós estamos aqui, nós somos irmãos. Nós somos um em Cristo. Só que eu caminhei um pouco mais. Lembra de Paulo, quando Paulo diz, trago em mim as marcas do Evangelho? Eu tenho a impressão que Paulo fez assim, ele mostrou para alguém assim, ó, e falou, ó, trago em mim, porque ele foi, ó. Então eu não fui, mas a gente traz as marcas também, porque nós passamos, e o nosso trabalho aqui não é vir aqui trazer um conhecimento, uma sabedoria, nós viemos aqui compartilhar, entendeu? E nós temos que crescer. Eu quero que vocês, que nem eu falava para os meus filhos, eu quero que vocês façam fumaça, me deixem na poeira, eu estou aqui, vocês estão lá na frente, avançando em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então nós vamos falar sobre detalhes interessantes. Vou tomar água para todo mundo ficar com sede. Mas o que eu queria, antes de chegar nesse ponto aqui, falar que Moisés, quando ele levou o povo, e cada vez que o povo desobedecia, sabe o que Deus fazia? Mais uma volta no deserto. Mais uma volta no deserto. Desobedecia, dava uma volta. Então aquela caminhada que poderia ser feita com menor espaço de tempo, foi feito com um longo tempo. O povo era tão desobediente que Deus se enfezou e falou, nenhum desse povo vai entrar na terra. E agora a palavra para vocês e para nós é, se vocês querem entrar na terra, obedeçam, Senhor. Quanto mais você obedece, o caminho é mais rápido. O caminho da obediência é rápido, porque Deus vai abrindo a porta. Em obediência, você vê em obediência a grande dificuldade que se aparece. Mas a dificuldade não é para você, é para o seu Deus. Quando a dificuldade vem para mim, e eu tomo para mim a dificuldade, eu não tenho força para isso. Eu não tenho capacidade para isso, mas quando eu estou cheio de Deus, em obediência, o Senhor faz. Quem estava aqui há dias atrás, viu que eu falei sobre Pedro. Pedro estava preso e não podia sair da prisão. Saiu ou não saiu? Saiu. E foi maravilhoso, que até eu brinquei com o povo que estava aqui. Nós estamos todos exibidos, que a portinha chega ali, a porta abre automático agora, no século 21. Lá, 2000 anos atrás, Deus montou um sistema lá, que o anjo chegava na porta, a porta abria automaticamente. Deus é Deus de poder, é o nosso Deus. Irmãos, o ponto desse de Moisés que eu queria trazer, é que Moisés, ele tinha não uma cabana, como é que eu diz? Ele tinha um lugar, foi montado, o que tenda, obrigado, tenda. Então ele tinha uma tenda, que quando ele queria falar com Deus, ele ia lá para a tenda, ele sozinho. Vocês homens que estão aqui, alguns perderam, está tudo resolvido, pastor, está tudo em paz, pastor está de bem com todo mundo, Jesus está de bem com todo mundo, mas não percam tempo de orar. Não percam tempo de orar. É um tempo precioso. Chegou na igreja, eu vou até dar uma sugestão.
Não bota aquele sãozão maluco, não. É bom que cada um aqui ouça a oração do outro. Porque quando eu ouço a oração do meu irmão, eu me junto à oração dele. O pastor começou a orar aqui, eu estava na minha oração, já me conectei na oração dele. Porque Deus o colocou aqui na frente como o servo do Senhor que está conduzindo o rebanho. Eu estava ali e orando, etc. Quando ele começou a orar, eu entrei. É assim, nós somos um, irmãos. Estamos conectados. Vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Nós nos ajudamos. Esse é o projeto de Deus para nós. Vocês estão no Japão. O Japão é muito grande para nós, mas não é para o nosso Deus. Quando eu olho vocês aqui, eu me lembro muito daqueles 300 de Gideão. Não tenham medo, confiem no Senhor, porque a estratégia não é humana, a estratégia é divina. Separem para vocês sempre um tempo para orar, na casa de vocês, ou se você está no trabalho, não tem problema, Deus não olha banheiro, Deus, onde você tiver uma chance de orar, ore. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Homens que estão aqui, orar pela sua esposa, orar pelos seus filhos, orar pelos seus pais. Precisamos orar. É a oração que nos conecta com o Senhor Deus. Não percam tempo. Essa é a palavra que eu quero acrescentar a vocês. Então a Bíblia diz que Moisés montou uma tenda e ele lá adorava o Senhor. E lá Deus falava com ele. Ah, Deus só fala na tenda, eu vou fazer no meu quintal uma tenda. Não é isso. Entende? Não vamos levar no aspecto literal. É um lugar, é um momento que você cria, você e Deus. Existem orações que nós, homens, ou as mulheres, faz, que é a nossa oração. Eu tenho uma oração que eu faço, eu sempre oro com a minha esposa, nós temos um compromisso, vai fazer 43 anos. Nós, pelo menos à noite, antes da gente deitar, a gente ora. Perante Deus, estou falando para vocês. Eu não vim aqui falar mentira, o sangue de Jesus tem poder. Eu não sei quantos de vocês têm esse hábito. Façam isso. Façam isso. Orem com as suas esposas. Hoje existe um problema muito sério nas igrejas. Líderes que não oram com as suas esposas. Imagina você, se não ora com a esposa, vai orar com o filho? Nunca. Nenhum pai dorme na cama do filho, pode até acontecer uma vez ou outra, mas dorme com a esposa a noite toda e não ora, vai orar com o filho? Então, irmãos, nesta noite eu quero chamar para vocês uma responsabilidade que nós homens temos diante de Deus, e mais, nós somos muito importantes para Deus. Se falou nesses seminários que nós estamos aqui falando, e falou no jardim, falou nisso, aquilo, falou-se em Adão. Deus criou primeiro Adão. Tem homem indo de reboque com a mulher. Não. Nós somos o cabeça. Se você vê o que a Bíblia fala, a mulher veio do homem, o homem não veio da mulher. A mulher veio do homem. E ela veio do homem para ser submisso ao homem. Não estou falando de nada forçado. Gênesis capítulo 3, versículo 16 ou 17, fala para a mulher, o teu desejo será para o teu marido. Claro que a Bíblia está falando de mulheres curadas. Quando eu falo mulher, nós estamos de um homem aqui, né? Tem um jovenzinho aí, mas tudo bem. Quando a Bíblia fala em mulheres curadas, que eu digo, é mulher que não é sapatão, que não é homossexual, mulher sadia. A mulher sadia, diante de Deus, ela, seja crente ou não, ela tem desejo de casar, tem desejo de ter um esposo. E o homem, evidentemente, que tem desejo de ter uma esposa, porque está escrito, não é bom que o homem esteja só. Ora, se a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, ele vai se juntar com quem? Com outro homem? Então, está amarrado, está pisado, está destruído, estou fora. O sangue de Jesus tem poder. Então, quando a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, é porque certamente Deus vai preparar para ele uma esposa. Ok? Agora, quando eu falo que Deus vai preparar, eu não vou ficar dormindo lá em casa, se eu estou orando aqui, mando uma esposa. Sou eu que escolho a minha esposa. Tá? Porque Deus não vai casar com a minha esposa. Deus não vai casar com a minha namorada, que eu vou escolher. Sou eu que escolho. Por que eu tenho dificuldade de escolher? Porque eu não estabeleci critérios claros. Eu tenho dúvida. Como é que é a mulher que eu quero? Normalmente o homem só pensa naquilo. Aí ele quer uma mulher que tem aí aquela coisa. Tá. Claro que ela tem que ter tudo isso. Amém, aleluia. Mas nós estamos falando aqui no aspecto do caráter. Não é?
Vai casar com mulher sem aquilo? Misericórdia. Então, orando e pedindo a Deus que me desse uma palavra para vocês, para os homens que estão aqui, Deus me levou. Quer dizer, o Espírito não veio, Pedro, vem aqui que eu vou te levar no céu. Eu quero dizer para você, irmão, sem farisaísmo, tá? Tem muito, quando você diz que aqueles irmãos muito santos, sai fora dele. Sai fora dele, porque santidade é demais. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, e eu peço a autoridade do pastor, como é que é? Obrigado. Eu hoje estou todo atrapalhado com a palavra. É que esse japonês me incomoda muito, eu só falo japonês. Outra coisa, ninguém, se o senhor me permite, pastor, tem autoridade de ficar botando a mão na cabeça de ninguém, ok? Quem tem autoridade de Deus para colocar a mão é o ministro. Por isso, chega a mãozinha, vai botar a mão, não deixe. É o servo do Senhor, o ministro que o Senhor levantou, que tem essa autoridade. Isso é um ensinamento para vocês. Na minha cabecinha aqui, se o Senhor mandar, e eu senti da parte de Deus que o ministro coloca a mão, quase nunca coloca, e eu não coloco. Já coloquei a mão na sua cabeça? Nunca. Às vezes eu abraço o irmão, me permite, e boto a mão assim no irmão, não é? Mas num pastor, não faço isso, por quê? A não ser que Deus me faça sentir. Nós temos um princípio de hierarquia, irmãos, espiritual. Tem muita gente aí botando a mão debaixo da cabeça de gente em pecado, que está mentindo, está se fazendo de santo, não é santo, coisa nenhuma. Existe santo no meio da igreja? Sim, mas nós aqui, todos santos por Cristo Jesus. Nós não somos santos porque agora eu me esforcei, eu fiz isso e agora eu estou santo. Não, santo na nossa vida é cumprimento da palavra na nossa vida e obediência da palavra. Nós somos santos através do mover do Espírito de Deus na nossa vida. Então, quando eu estava, Senhor, o que eu tenho, o que eu vou falar? Deus me levou para Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Procurem, estou gostando, procurem estar com a sua Bíblia. Ou hoje não está com a Bíblia, com o celular, mas se vocês puderem, se não tiverem vergonha de andar com a Bíblia, portem as suas Bíblias. Porque se amanhã faltar energia e pifar o celular, aí já viu, cadê, Senhor, e a palavra? Onde está? Está na Bíblia. Procurem para você ter habilidade de manusear a Bíblia, etc. Não sou contra nada com o celular, mas é muito bom ter uma Bíblia, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Quando diz façamos, está aonde? No plural ou no singular? Então eu entendo que aí estavam as três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Outra coisa, se me permite, pastor, nada de glória ao Espírito Santo. Não, você não vai achar em nenhum lugar da Bíblia glória ao Espírito Santo, ok? Porque muita gente, glória, inclusive me lembro da Assembleia de Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória. Não tem nada disso, porque isso não é bíblico. Nós precisamos ler a Bíblia, aprender para a gente poder fazer. Não é pecado fazer isso. Mas a Bíblia, nesse particular, não glorifica o Espírito Santo. Tá? Todos glorificam a Deus, que as três pessoas são a mesma. Jesus disse para Filipe. Filipe uma vez perguntou, mestre, lembra-se de Filipe? Aquele cara perguntador, ele disse, mestre, curioso, mostra-nos o Pai, mestre. Jesus olhou, Jesus sempre é maravilhoso com cada um de nós. Hoje é dia de bênção, é dia de perdão, é dia de misericórdia. Não viemos aqui, você, não. Viemos aqui para trazer a bênção do Senhor. E quando Filipe pergunta, mestre, mostra-nos o Pai, você lembra qual foi a resposta de Jesus para Filipe? Filipe, tu andas comigo, estás comigo, nós andamos juntos, nós comemos juntos, e tu perguntas para mim, mostra-nos o Pai. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por isso que nós somos o melhor que Deus fez. Eu e você, cada um de nós, somos a semelhança de Deus. É por isso que o capeta quer destruir a nossa vida. É por isso que ele quer acabar conosco. Mas não importa o que ele quer. Aleluia.
O que Ele quer não importa. O que importa na nossa vida é a vontade de Deus para nós. E domine, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse é um ponto que eu não tinha nem pensado aqui. Mas vejam que a Bíblia diz, homem e mulher os criou. Não existe quase homem e quase mulher. Homem e mulher o criou. Existe uma versão, eu não lembro qual é ela agora, que diz assim, macho e fêmea os criou. Aí o pessoal, etc, e tal, mas dá para entender que mulher é mulher, homem é homem, menina é menina. Né? Tem um cara que canta uma música aí assim. Não podemos cantar aquela música de jeito nenhum. Mas aqui a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. E Deus, a nós que estamos aqui neste santuário, Deus nos criou o quê? Homem. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Porque eu sou homem com muito orgulho. Sou homem com muita paixão e gratidão a Deus. Não sou tão grande como muitos de vocês aí. Né? Não tem importância. O homem pequenininho, grande, ou largo, ou alto, não importa. Se o Espírito de Deus se move nele, ele é um homem cheio da graça do Senhor, cheio da sabedoria. E isso faz uma diferença muito grande. Três palavras-chave eu pego nesses dois versículos que nós lemos. Primeiro, homem, que nós já acabamos de falar, está falando conosco, com cada um de nós aí, homem. Né? Diz lá, façamos o homem, conforme a nossa imagem e semelhança. Não diz assim, façamos o homem e a mulher com o homem. Porque do homem, Deus fez a mulher. E a Bíblia não diz que Deus diz, façamos, haja homem. Vocês já viram aqui alguma palavra de haja homem? Não. Deus gastou um tempo, no nosso caso, Deus gastou um tempo para nos fazer. E aí o capeta pira, não me importa, fica babando e espumando, mas Deus gastou um tempo para fazer. Aleluia, nós somos o melhor que Deus fez. E você tem que dizer para você mesmo, eu sou homem. Eu sou homem. O Espírito de Deus se move em mim. Eu conheço a palavra de Deus, ela está na minha vida, no meu coração. E se você não é casado, e cuidado dos garotinhos aqui com 13 e 14, vai com calma. Mas o projeto é que todos aqueles, mesmo jovens, o projeto que normal, segundo a palavra, é que aqueles que não são casados desejem. Não é só ter uma mulher para dormir com ela. É claro que é muito bom. Glória a Deus por isso. Mas é muito mais do que isso. É uma companheira, é uma adjutora, é aquilo que Deus colocou como socorro para a nossa vida. E nós temos que entender isso. Se nós não entendermos isso, nós fazemos da nossa mulher outras coisas que a palavra de Deus abomina. Homem, outra palavra muito importante aí que Deus tocou no meu coração, domine. Ele nos deu o domínio. Dominar sobre o quê? Está aí, ó. E domine sobre toda a terra. Olha que impressionante. Vocês estão lendo lá? Que bom. Eu sempre esqueço desse troço aí. Domine sobre toda a terra. E depois até especifica, né? Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra. Aí já coloca, sobre toda a terra, pronto, já colocou tudo que se move, tudo está debaixo da autoridade do homem. E é justamente isso que o capeta não quer. Porque quem quer dominar é o diabo. E nós, como eu li aqui para os líderes há dias atrás, e amanhã, acho que quinta-feira, vamos estar de novo, a Bíblia diz, o meu povo se perde, se destrói. Tem um outro termo que fala, perece, por falta de conhecimento. Ora, diz a palavra de Deus, que Deus nos deu a terra para que nós dominássemos. E nós entregamos de graça, entregamos de mão beijada aquilo que o Deus Todo-Poderoso entregou na sua mão. E tem homens que não dominam nem a sua casa,
não domina a sua esposa, não domina os seus filhos. Às vezes, se ele é chefe, quer dominar todo mundo lá no trabalho. Aí o camarada é macho lá. Chuta tudo, etc. Aí chega em casa, só tem uma palavra, né? Sim, senhora, não é? A última palavra sempre é dele, como brincam por aí. Mas a Bíblia diz que Deus nos colocou para dominar. Veja bem, não estou trazendo aqui uma pregação machista, hein? Não é uma pregação machista. Prestem bem atenção, porque Deus, o nosso Deus, não é Deus de confusão. Você sair daqui e querer bater na mulher e socar ela, etc. Porque agora comigo é assim, é no pau, é nessa coisa toda. Não tem nada a ver. Porque a Bíblia diz que Deus não fez a mulher, fez do homem, mas não fez da cabeça. Porque ela não é nossa cabeça. Não fez dos pés, porque não está debaixo dos nossos pés. Ela fez dessa região aqui, tirou da costela, não é? E dessa região onde está o nosso coração, que simboliza também o nosso sentimento. E outra coisa, eu sempre penso, dentro dessa caixa torácica aqui, torácica, você vê, tem a cabeça, que o cérebro está bem protegido, concorda? E está numa caixa, isso aqui é uma caixa, de osso, não é de aço, né? Mas é uma caixa, ele está bem protegido. E o coração também, os demais órgãos aqui, principalmente o coração, estão protegidos. Por isso que Deus tirou desse lado para que nós pudéssemos amá-la, cuidar dela. A Bíblia fala que é que nem o homem, e será, pois, que nem uma árvore. Olha que legal. Plantada junto às correntes das águas, cujas folhagens não murcham. Aleluia. Louvado seja Deus. E que dá bons frutos. Irmãos, a figura da árvore se assemelha muito ao nosso relacionamento com a nossa esposa. Nós, para a nossa esposa, somos como uma árvore. Damos sombra, damos abrigo, damos segurança. Essa é a visão. E Deus está nesse negócio. O que eu quero dizer para vocês, homens que estão aqui, Deus está empenhado com a sua palavra para fazer na sua vida, na nossa vida, tudo aquilo que Ele prometeu. Só que Ele nos deu e nos mandou dominar e nós entregamos de bandeja. Né? Ficamos até concordando com algumas teorias do mundo, como eu vi há dias atrás, eu vi de um jovem crente, não vou casar, porque casamento traz muito problema. Frouxo. Frouxo? Claro que é frouxo. Frouxo. Entendeu? Por quê? Porque Deus nos deu esta missão. Deus nos deu esta missão. De nós sermos homem, de nós sermos cabeça, de nos posicionarmos. É isso que Deus nos traz nesta noite para falar. Deus me deu e me falou que eu tenho que dominar sobre a terra, só que nós estamos falando aqui, irmãos, com equilíbrio e com sabedoria, entendem, né? Então, aquela porção que Deus colocou na sua mão é para você fazer conforme a palavra. Você pode, nesta noite, dizer para mim, pastor, eu não sei exatamente como fazer. Tudo bem. Me falta sabedoria, entendo isso. Porque eu estive como vocês também, não como vocês, não como alguns de vocês. Às vezes a gente tem dúvida. Diante desse quadro do mundo, da situação que está, muitos têm até medo. Mas lembre-se, está escrito que Deus não nos deu o espírito de temor. Nós, como homens, nós sentimos as nossas dificuldades, é natural, mas nós temos um Deus. Temos um Deus que escreveu, mandou que o Espírito Santo revelasse a sua palavra e colocou aqui, que Ele me chamou para que eu dominasse. E quando nós lemos, por exemplo, a separação dos obreiros, tem acho que está em Timóteo, que diz assim, olha, que domine, que administre bem a sua própria casa. E que tem os seus filhos sob sujeição. É um domínio. Quem é que tem sujeição? Pai. Cadê o pai? Cadê a figura do pai? Ele está ocupado, tadinho, ele está não sei o quê. Não importa, meu amigo. Deus te deu essa condição, é para trabalhar mesmo. Aí nós temos que mandar uma carta lá para reclamar do Adão. Que o cara estava numa boa lá, que Deus o colocou e ele entregou tudo. E Adão, vão me desculpar, o Senhor me perdoa, ele também foi muito frouxo. Porque quando Deus lhe deu uma palavra, deu a ele. Deu a ele. E quando, depois da queda, porque a queda foi a desobediência, quando Deus chega no jardim, Deus vai falar com a mulher,
Ou vai falar com Adão? Com Adão, porque ele é o cabeça. Entenderam? Porque Deus, poxa, Deus era tão legal, chegava no final do dia, ou ele falava com Eva, falava com Adão, mas ele sempre se dirigia primeiro a Eva. Irmãos queridos, você é homem. Deus fala com você, Deus se manifesta a você, Deus se apresenta a você, também a sua esposa, mas Deus não vai falar para você é A e falar para sua mulher é B. Ele vai falar para você que é A, para você dizer para ela, querida, é A. Ele vai falar para você norte, para você dizer para sua esposa, querida, é norte. Querida, escolha norte, sul, leste, nada disso. Ou você é um homem sem direção, porque, irmãos, Deus fala conosco. Sabe, pastor, Deus não está falando comigo. Irmão, é só buscar, é só parar para ouvir Deus falar. Deus fala conosco todos os dias. Deus fala conosco no culto. Muita gente sai do culto. Hoje foi um culto tão fraco, viu, pastor? Hoje, sei lá, foi um cultinho bem requenguela aí, não sei o quê. É você! É você que é o requenguela, que é fácil. Porque quando nós vimos na presença do Senhor, nós viemos aqui adorar. Neste lugar Deus fala. Lá naquela fábrica, Deus fala na fábrica. Você dirigindo, Deus fala com você dirigindo. Irmãos, o nosso Deus é vivo. É vivo. Eu tenho que entender, colocar na minha cabeça que o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Quando eu não tenho consciência de quem é o meu Deus, aí você vê um macarrão, aí fica com medo. Eu quero dizer para vocês, de novo, que muitas das vezes nós tememos. Por exemplo, vou dar um exemplo claro para vocês. As nossas esposas, minha esposa, do pastor e do pastor, saíram, tiveram um tempinho para elas dar uma relaxada. Nós saímos um pouco, eu voltei, o pastor me deixou lá na igreja, eu já estava com tudo preparado, pedi graça a Deus, etc. Quando eu fui na cozinha fazer um café, o inimigo foi lá me peitar. Sabia? Sabe por quê? Ele sabia já de antemão que Deus ia fazer grande coisa aqui, ia fazer algo maravilhoso. Ele sabe que vocês, que nós, somos a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. E sabe que eu tive que expulsar, mas eu estava no tempo da igreja. Mas olha, eu quero dizer para vocês, homens, que o inimigo é nojento mesmo. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Quando é que ele foi tentar Jesus, o homem Deus? Né? Porque lembre-se, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Quando é que ele foi tentar? Quando Jesus estava fragilizado fisicamente. Levem isso para a vida de vocês. Como é que Jesus Cristo respondeu ao capeta? Satanás, está o quê? Satanás, está escrito, somente o Senhor teu Deus adorarás, e a Ele servirás. Nem só de pão viverá o homem. Estou até arrepiado, irmãos. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, esta palavra é para mim, é para você. O inimigo atravessa na frente, se você estiver com a graça do Senhor, e se você estiver com essa palavra no seu coração, porque se ela estiver no seu coração, sai pela boca. Agora, se você tiver no coração uma série de outra coisa que não presta, vai sair isso. Por isso, cuidado com as suas palavras. Cuidado com aquilo que você fala. Existe muito crente piadista. Aqui, graças a Deus, não tem nenhum. Mas tem crente que só conta piada. Ele faz piada do evangelho, ele faz piada do governo, ele faz piada dos irmãos, e pasmem, faz até piada dele mesmo, coitado. Ele é motivo de chacota e de piada. Irmãos, eu não estou dizendo para vocês que nós temos que andar japonês. Mas nós, irmãos, temos que ter uma linha. Nós temos que saber até onde nós podemos ir. Tem tempo, irmãos, homens que estão aqui, que nós temos que falar menos e ouvir mais. Já é uma natureza da maioria. Mas há tempo que Deus nos manda falar. Eu sei que nessa cultura fala-se pouco.
Fala pouco até que é bom, mas não falar muito pouco. É falar menos, muito, muito, muito. Daqui a pouco a gente pensa que o povo é mudo. E todo mundo aqui sabe falar, tem língua, né? Graças a Deus para falar. Então nós precisamos ter equilíbrio e cheio do Espírito Santo. Porque quando você for tentado, existem crentes que não têm experiência nenhuma com Deus. Nenhuma experiência com Deus. Tem crente que nunca teve uma perseguição do inimigo, por exemplo, à noite. Né? Não estou dizendo que tem que ter. Né? Mas, bom, eu deito que nem um jegue. Deito, pumba, acordo, pá. Aí eu levanto que nem um cavalo. Aí eu como, chego na mesa, o que tem eu mando. Será que realmente eu sou convertido? Será que eu realmente sou convertido? Não, se tiver alguém lá perto, nem Senhor Jesus. Irmão, você é livre para orar. Você não é proibido de orar. Você não é proibido de ser salvo. Outra coisa, não precisa escrever na sua testa, eu sou crente. Não é isso que vale. É o teu comportamento como cristão, um homem cheio da graça do Senhor. Voltei num ponto que eu deixei passar. A nossa boca. A Bíblia diz, poderá jorrar 2 tipos de água numa mesma fonte? Água suja e água limpa? Não. Tem boca de crente que é um sepulcro. Graças a Deus que aqui não tem nenhum. Irmãos, se você usa palavrão, se você usa piada, se você usa essas coisas, comece hoje a observar isso na tua vida. Sério. Porque você nunca sabe quando você terá que enfrentar o capeta. Você nunca sabe quando você... A Bíblia diz, quando te pedirem acerca da tua fé. E você vai falar o quê? Vai contar uma piadinha? Ah, sabe o que acontece? Não, irmãos, podemos brincar, devemos brincar. Nós temos que ter tempo para brincadeira sadia, não é? Sadia. Tem muita gente que gosta de chocarrice, fazer pouco caso dos outros, colocar apelido. Isso é coisa de gente bem baixa, viu? Porque não importa se o meu irmão tem 3 metros de altura ou se ele tem 1,20 m. Ele é meu irmão, é meu querido, é meu amado. Se ele é gordo, se ele é magro, não muda nada para mim. Ele é o meu irmão. Quando vocês, todos aqui, a maioria, boa parte, tem irmãos, né? A gente nem vê se meu irmão é alto, é gordo, é magro, é feio. É meu irmão, cara. Ele é meu irmão. Né? Dentro da irmandade, dentro de uma família, sempre tem as suas dificuldadezinhas. Mas bate não para você ver. Se a turma não vai tudo em cima. Não é assim? A gente briga lá em casa, a gente se morde lá, a gente não sei o quê, mas não bate no meu irmão. Não bate na minha irmã que sobra. Irmãos, nós somos irmãos. Nós somos unidos pelo mesmo sangue, o sangue do Calvário. Entendem? Esta palavra hoje é mais uma conversa com vocês, e nós temos que desenvolver esse conceito na nossa vida. O homem precisa se assenhorar, ou seja, tomar posse desta realidade de comando e governo. Para isso precisa. Primeira coisa que eu coloquei aqui, que é muito difícil, dominar a si mesmo. É difícil, não é? Ah, não aguentei. Subiu a pressão, aí eu vomitei, desculpa a expressão, eu fiz, eu não levo desaforo para casa, porque aqui, lá na minha terra, o negócio é o seguinte, escreveu, não leu, o pau comeu, nós somos crentes, irmão. Nós somos de Deus, nós somos de Cristo. A Bíblia diz assim, sofre, não é o prejuízo, me ajude nessa palavra, sofre o dano. Sofre o dano. Eu sofri o dano. Quando eu não era crente, irmão, comigo eu fazia, eu atirava, eu matava. Sim, quando você não era crente, hoje você é crente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Sofro o dano. Eu perdi. Senhor, tu sabes que eu precisava, mas eu perdi. E às vezes o Senhor permite que você perca para você aprender a ganhar mais adiante. Muito mais do que aquilo. Às vezes você ganha algo e ganha uma vida também. E se você busca aquilo, luta pelaquilo, de repente você perde aquilo que está lutando e perde a vida, ou a vida de alguém. E nós, irmãos, a nossa preocupação são vidas. A nossa preocupação são vidas. O que Deus quer de cada um de nós, que nós sejamos cheios da graça do Senhor, homem cheio de Deus, sábio, equilibrado, que nós possamos ganhar, além da nossa própria família,
Não sei se vocês lembram qual é a família, marido, mulher e filho. E depois também avançar na nossa parentela, ganhar os nossos tios, nossos primos, e avançar nos vizinhos, ganhar os colegas da fábrica. Como é que eu faço? Senhor, eu gostaria muito, se você quer, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar sabedoria. Dominar a si mesmo. Romanos capítulo 8, versículo 8. Quem achar primeiro, o irmãozinho aí já manda na tela, né? Mas olha, não põe na tela não põe na tela não. Romanos 8 e 8. Quem achar pode, alto e claro, para que todos ouçam. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ok? Comigo é assim, eu sou crente, mas pisou no meu pé, o negócio fica feio, porque, e etc e tal. Então não tem domínio próprio, não é? O camarada me enganou. Aquele agora está no inferno, eu se pegar, vou matar, vou fazer, não falo mais. Irmão, sofre o dano, domina. Tem um hino muito antigo na Assembleia que diz assim: coragem, ó crente, domina o teu mal, Deus pode livrar-te de queda fatal. De Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Claro que as pessoas não gostam muito dos hinos da harpa, né? Mas tem muita coisa bonita lá e fala muito da palavra. Então, dominar a si mesmo. Outra coisa, honrar a Deus em obediência à palavra. Salmo 37 e versículo 5. Honrar a Deus em obediência à palavra. Quem é que lê para mim alto e claro, por favor? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Você que tinha começado a falar, manda lá também. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar o caminho ao Senhor é complicado. Porque entregar o caminho ao Senhor é entregar a sua vontade, né? Outra coisa, esse caminho pelo qual você está indo, dá para entregar para o Senhor? Às vezes entregar o caminho ao Senhor significa mudar até a rota, porque naquele caminho, naquele Deus não está. A Bíblia diz que há caminhos para o homem, que parecem caminhos de vida, mas o final dele é caminho de morte. Temos que cuidar. Às vezes aparece um negocinho na nossa vida, um esquema, alguma coisa que a gente fica todo interessado, aí nós vamos, etc., e pensamos que vamos nos dar bem. Por que nós nos damos bem? Mas outros se dão bem. Porque nós não somos outros. Porque nós temos Pai. Porque nós temos um senhorio na nossa cabeça que é Deus. Porque nós temos uma responsabilidade com a nossa esposa, nós temos uma responsabilidade com o nosso filho, nossos filhos, nós temos uma responsabilidade com a igreja, nós temos uma responsabilidade com a sociedade. Nós somos crentes, nós somos salvos, nós somos de Deus. A palavra diz que nós somos chamados o povo de quem? O povo de Deus. É muito comum, nós estamos numa terra onde existem muitos imigrantes. Eu vivo numa outra terra que tem bastante imigrantes, nos Estados Unidos. E quando algum brasileiro faz alguma porcaria, ele não tem nome. Não sei se aqui acontece. E quem é que fez aquele negócio? Brasileiro. Ninguém fala, foi o fulano de tal. Não, foi o brasileiro. Por isso que cada um de nós temos que fazer o nosso melhor. Porque onde nós estamos, o brasileiro apronta muito, etc. Não, mas esse homem aí, eu acompanho esse cara, a Bíblia diz que nós estamos rodeados por um grande número de testemunhas. Irmãos, homens que estão aqui, você é vigiado 24 horas por dia. Todo mundo pode dar uma mancadinha, já reparou? Você não pode dar nem uma mancadinha pequenininha aqui. Mas é assim mesmo, sabe por quê? Você é especial, você é de Deus. Não sofra se você escorregou ou aconteceu alguma coisa. Tem perdão para você, tem libertação para você. A Bíblia diz que aquele que confessa, reconhece, realmente eu pisei na bola, pastor, né? E confessa, só isso não, e deixa, alcançará a misericórdia. Tem que deixar, né? De repente, eu gostava de fazer uns esquemazinhos aí, uns negocinhos lá, quando era jovem, depois quando era mais velhinho, etc. Tal, e agora eu sou crente, de vez em quando dá uma oportunidadezinha, eu dou um tapa nesse negócio. É que nem aquele pessoal que gosta de fazer um jogo da loto ou qualquer coisa assim, né? Não, peraí.
Aí, de vez em quando, não tem loto ou qualquer... Não tem nenhum jogo aqui? Deus abençoe esse país. Não tem jogo aqui? Então tem crente que, não, eu de repente vou lá, faço uma raspadinha, um negócio. Faz uma fezinha. Aí faz... Ninguém está vendo. E não é só ele não, irmãos. Se fosse só Deus, seria mole. Porque ele sabe que nós somos fraquinhos, etc. Mas tem um que não dá moleza ao capeta. E quando nós fazemos um pecadinho, alguma coisinha, como a nossa tendência natural, nós somos humanos, a nossa tendência é o pecado. Nós não somos bons em nós mesmos. Entenda isso. Nós não somos bons. Você não é bom, muito menos eu. Nenhum de nós somos bons. A Bíblia diz que bom é quem? É Deus. Mas Ele conhece a nossa estrutura. Agora, o que acontece com o nosso adversário? Ele vai se aproveitar de qualquer mancadinha que nós dermos. Mas lembre-se, Deus colocou você para dominar. Dominar no sentido de você ter controle. Primeiro de você mesmo. De você mesmo. De todas as suas ações. Do que você faz, do que você fala, como você age. Eu não estou dizendo para vocês aqui, não vim dizer para vocês aqui, irmãos, que é fácil, não. É difícil. Mas tem um versículo que as pessoas falam totalmente errado. Vou comprar este carro aqui porque tudo posso daquele que me fortalece. Aí não tem dinheiro para pagar o carro. Não é? Então, aplicou errado. Esta fortaleza que vem de Deus para a nossa vida é você vencer o mundo. Primeiro, vencer você mesmo. E você vencer o mundo. E diante da situação difícil, você fala, Senhor, eu tudo posso em Ti. O apóstolo Paulo diz assim, quando estou fraco, aí sou forte, porque quando eu reconheço que sou fraco, eu corro para os pés do Senhor. Agora, se eu me acho forte, não precisa nem... Tinha um cara que fazia brincadeira na TV, como é que chama? Um humorista, que ele fazia um quadro e dizia, não quero nem que Deus me ajude. Não sei se alguém lembra disso. Né? Então, muitas pessoas falam, agora eu estou bonito, pastor. Eu não quero nem que Deus não precisa nem me ajudar, porque agora eu tenho trabalho, eu tenho carro, tenho isso, é uma mulher bonita, tenho os filhos bonitos, tudo sadio, estou lindo. E outra coisa, domingo que vem, eu agora comprei um jet ski, eu vou lá para o lago, vou esquiar, porque eu não venho nem no culto, porque eu estou bonito. Louco! Esta noite te pedirão tudo o que tens e a tua alma. Ou melhor, te pedirão a tua alma e o que tens para quem será. Quando nós somos homens com sabedoria, o Senhor nos acrescenta, o Senhor nos abençoa. Sabe o que nós fazemos? Nós abençoamos. Deus me abençoa, eu abençoo. Quanto mais eu abençoo, mais Deus me abençoa. Aleluia. Isso é um princípio maravilhoso. Eu não estou preso, eu não sou miserável, eu não sou usurário. Deus me abençoa, reconheço que o Senhor me abençoa, e eu abençoo. Irmãos, é uma maravilha quando você pode abençoar alguém. Comece abençoando a vida da sua esposa, abençoando a vida dos seus filhos. Eu não estou dizendo, compre um avião para a sua esposa, o que eu estou dizendo é abençoar com a sua própria vida, abençoar com você, com a sua atenção, com os seus recursos que você tem trabalhado também, mas faça isso com amor, com alegria, da mesma maneira que os pastores leem aqui, e os irmãos leem, que aquele que dá, dê com alegria, dê com gozo. Dominar os pensamentos, essa é uma parte muito importante. Sabe aonde o inimigo mais ataca a cada um de nós? São nos nossos pensamentos. Ele é terrível. Ele é terrível. E nós perdemos, muitas vezes, a nossa batalha nos pensamentos. Olha a dificuldade. Será que eu vou poder? Acho que eu não posso. Não, isso aí não posso. Eu vi. Irmãos, eu estou incomodado que o meu tênis... Segura aqui o microfone para mim. Me perdoa. E esse negócio daqui... Não, só segura um instantinho. Só segura, porque eu vou... Senão eu vou acabar caindo e vocês vão rir de mim. Com razão, até eu riria. Não é? Então, o pensamento é aqui que o inimigo... Aqui não, sangue, Jesus tem poder. É na mente das pessoas que ele trabalha. Né? E ele faz um tremendo terrorismo. Não aconteceu nada, mas o cara está apavorado. Vocês já viram que nem o louco fica? O cara está lá numa sala legal, com ar-condicionado, o cara está gritando, o que é aquilo?
É um tipo de uma loucura, o inimigo vai colocar ali. Os pensamentos são pensamentos de loucura, são atrações para a mulher. Assim como tem homens que são tentados para mulheres, né? Eu fico pensando, o Senhor tem misericórdia, mas que Ele tenha controle sobre isso. E aqueles que são tentados por outro homem? O capeta é terrível, irmão. O capeta é terrível. Começa a entrar na cabeça dele algumas ideias. Assim como ele começa a mudar de rumo. Então vamos ver o que a Bíblia diz. 2 Coríntios capítulo 10 e versículo 5. 2 Coríntios capítulo 10 e versículo 5. Esses versículos que eu estou colocando para vocês, irmãos, para vocês, na verdade, utilizarem na vida de vocês, aplicarem na vida de vocês. E assim, quem achou pode ler alto e claro, para que todos ouçam. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Esse versículo tem uma importância imensa. Quando você trata uma pessoa, e a gente também trata com aconselhamento, você vai ouvir, e você fala que a pessoa que tem pensamentos recorrentes, é assim, dá a volta, vem no mesmo ponto, recorrentes. A pessoa diz, eu não consigo. E teve um tempo mesmo que eu fiquei pensando sobre isso, poxa, realmente a pessoa não consegue. Mas quando eu li esse versículo e prestei atenção nele, ele diz assim, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Não está escrito assim, eu, Cristo, vou levar cativo todo o seu pensamento. Sou eu que levo. É você que leva. Talvez tenha um pensamento, ou vários pensamentos, atordoando você, assim como o homem começa, de repente, vem um pensamento do inferno na cabeça dele, e dele deixar a mulher. Apenas uma sementinha que o capeta lança. Né? Ele começa a pensar naquilo, e ele não para de pensar naquilo. E o pensamento, às vezes, ele vem para o coração e se aninha no coração, vira um sentimento forte. E tudo aquilo que acontece na nossa vida, por exemplo, uma separação, não é que o cara está caminhando na rua, vou separar agora. Não existe isso. A mesma coisa, a pessoa está perfeitinha, agora está com câncer. Não é assim. É um processo. Tudo é um processo. Assim como a salvação, ela se dá, alguém vem a Cristo Jesus e recebe o Senhor na hora. Pá! Ela é impactada com aquela palavra. Então começa um processo de libertação na vida dele. A Bíblia diz aquele que fumava, não fuma mais. Aquele que bebia, não bebe. Ninguém ficou mandando, batendo porrete na cabeça dele, o pastor, você não pode beber. Não. É libertação, um processo. Vai acontecendo de uma maneira espetacular. Ele falava palavrão, ninguém falou, meu amigo, não fala mais palavrão. Não fala mais. Começa assim, de um dia para outra coisa começa. E tem no caráter da gente. Tem cara que é embrulhão. O cara só apronta, mas aí ele começa a ter um temor de Deus. Quando ele vai fazer, eu falo, opa, o Espírito de Deus começa na vida dele a dar sinais. Quando o crente, o servo de Deus, não sente o toque do Espírito Santo, ele está meio que anestesiado. Por isso que nós temos que nos preocupar. E normalmente os pecados entram na nossa vida através dos pensamentos. Uma outra janela, agora falando de homens, eu posso falar para vocês, que é onde mais os homens, diria que tem um ponto fraco dos homens. As mulheres é aqui, ó. É bíblico isso, é? A Bíblia diz que a serpente foi lá, mostrou o fruto para Eva ou falou para Eva? E Eva, não me diga. Não. Pá, e vai. Foi aqui, ó. Como é que você ganhou, os que são casados aqui, como é que você ganhou a sua garota? Chegou lá e... Somebody love.
Tinha uma música de 1950, será que eu sou linda? A gente até brinca, você é um horror, não, você é um amor, etc. Então, na verdade, o que a gente fez? Eu era um cara magro, feio, vocês veem, agora eu estou bonito, imagina como é que eu era. E eu fui ali só na manha. Só no chave. E eu fico, pastor Fábio, fico olhando para essa molecada tudo bonita aí, ninguém tem chave. Olha, tem que ter um pouco de chaveco. Não é para o cara ser um 7-1 mentiroso, não. Mas ele tem que dizer, garota, eu estou afim de você. Você é linda. Tem um ditado antigo que diz, quem ama o feio, bonito lhe parece. Mas a garota precisa ser bonita para ele, não é para o outro. A minha esposa tem que ser bonita para mim. E o que eu tenho que fazer para minha esposa sempre estar bonita para mim? Eu tenho que investir na minha esposa. Porque com o passar do tempo, se vocês me olharem de lado, olha só que vergonha. Mas eu não era assim. Estou até sendo cobrado um pouco, preciso resolver aí essa questão. Então, o que acontece? Nós precisamos também desenvolver esta habilidade. E o homem tem essa sabedoria de Deus. Entendeu? Agora, os pensamentos vêm. O garoto, por exemplo, olha. Eu já fugi de onde eu queria falar. Ele olha, mas está dentro. Olha para a garota e deseja. Sabe o que a Bíblia fala? O homem, seja qualquer homem, que só olhar uma mulher a Bíblia não diz desejar, com pensamentos impuros, pecou. Pô, Deus não dá moleza, meu. Que é isso, meu irmão? Que negócio é esse? Como é que pode? Churrasco? Não, o negócio... Tem alguém do Rio aí, não? Cadê o cara do Rio aí? Churrasco, meu irmão. Seguinte, Jesus que morreu na cruz. E o pessoal do Rio é cheio da... Cuidado com esse cara, hein? Estou brincando, meu irmão, por favor, estou brincando com você. Desculpa, tá? E o que eu estava dizendo, a nossa dificuldade como homem são os nossos olhos. A mulher é o ouvido. E o homem são os olhos. A Bíblia diz que Davi, vocês conhecem, só vou lembrar o texto para vocês, não vou entrar no texto inteiro. Mas a Bíblia diz que, primeiro, Davi deveria estar na guerra naquele dia. A obrigação de Davi como rei é estar na guerra. Ele estava lá com o papo, todo mundo na guerra, lutando lá, ele lá bonitão, andando no alpendre, não estava fumando, porque ele não fumava, mas ele estava lá tomando um chimarrão, de certo, qualquer coisa assim, e olhando para a casa dos outros, sem vergonha do Davi. Aí ele vê uma mulher incrível, tomando banho, não estava de capa e guarda-chuva, estava nua, provavelmente. E quando ele olha aquela mulher, ele fica extasiado. Que monumento! Só que não era dele. Segundo a lei, Davi poderia ter quantas mulheres, no tempo da lei, ele poderia ter, só para deixar. Davi poderia ter, e também os homens daquela época, mas no caso de Davi, vamos focar em Davi, ele podia ter mais que uma mulher, assim como tinha, desde que ela fosse livre. E engraçado que hoje a gente fala solteira, a Bíblia fala virgem, porque tem muita solteira por aí que, pelo amor de Deus, né, já não são virgem. E hoje, quando a gente chega no século 21 e fala que a Bíblia... irmãos, nós não estamos falando aqui da versão da Bíblia 2000 do século 21. Não é que nem o Windows, versão 7, 11, 9. A Bíblia é a mesma palavra de Deus. Jesus responde aos fariseus em Mateus capítulo 19, versículo 8. No princípio, não era assim. Deus não muda. Eu sempre digo, Deus é Deus do princípio. O que eu estou lendo aqui, eu li há 30 anos atrás, outros vieram há 100 anos, leram a mesma coisa. Deus não muda. Mas o mundo mudou. Irmãos, nós não somos do mundo. Nós somos de Deus, nós somos de Deus. E aí ele olhou para aquela mulher e se apaixonou por ela. O que ele fez em seguida? Mandou matar o marido dela. Olha só
Quando ele fixou os olhos naquela mulher, vieram os pensamentos do inferno. Ele não sabia, então, não conhecia a lei tão bem, que ele não poderia fazer aquilo? Principalmente quando ele descobriu que ela era uma mulher casada. Mas aí, deixou que o pensamento entrasse na sua mente e ele concebeu o pecado no seu coração. Aí você vai olhar, por exemplo, se não me engano, em Jó capítulo 30 e versículo 1, ou 31, versículo 1, ele usa uma expressão assim, depois vocês verificam, fiz um concerto, ou seja, eu fiz um acordo com os meus olhos, de Jó. Como eu vou fixar os meus olhos numa virgem? Para nos dar a ideia de que ele tinha a esposa dele e não podia, segundo o propósito de Deus na vida dele, olhar para nenhuma mulher. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, sem farisaísmo. Pois não? 31, obrigado, querido. Veja bem, nós como homens, eu não sou melhor do que vocês, eu sou igualzinho a vocês. Então nós estamos andando no caminho, ou estamos dirigindo, como todos vocês dirigem, e de repente, por acaso, nossos olhos veem uma mulher. Ok. Qual é o problema de ter visto a mulher? Nenhum. Nós não somos cegos. Sabe qual é o problema? É esse, ó. Esse é o problema. Porque a minha primeira olhada, ela é inconsequente. Mas a segunda fica dentro da minha vontade. Lembra que nós falamos de dominar a si mesmo? Comecem a fazer este exercício. Você que não pode ver a mulher dos outros, hein? Você deve olhar a sua mulher. E vocês, meninos, aí também para vocês, hein? Fica de olho aí, porque vai pegar a pesada aí. Pode olhar para as meninas, mas tem que tomar cuidado, tem que ter controle. Porque aquilo que não é seu, você não pode colocar os olhos. Muitos homens hoje têm as suas esposas e não olham para as suas esposas. O que é impressionante. Hoje pode estar com a sua esposa, gasta tempo, vê-la de qualquer jeito que você queira, pelado, vestido, ou de lá o que seja, e o homem... E eu sei que aqui, nessa cultura aqui, os homens deitam com a esposa, fazem um filho e vai para outra cama. Que isso, irmão? Ah, mas o japonês... Você não é japonês, você é de Deus. Outra coisa, você tem que ser cheio do Espírito de Deus e você tem que avançar e dizer para o japonês, e ensinar para ele, que o projeto de Deus é diferente dos deuses da cultura dele, que tem uma culturazinha que tem aí 2000 anos, bicharia. O nosso Deus é desde a fundação dos séculos, desde a eternidade é o nosso Deus. Os deuses daqui têm 1.500 anos, 2.000 anos, 3.000, que tem há 5. O nosso Deus é o Pai da eternidade. Com o que nós temos que aprender? Com a cultura japonesa ou com a palavra de Deus, do Deus vivo e poderoso que criou todas as coisas? Então nós nos confundimos às vezes. Agora, o que aconteceu com Davi? Pela desobediência dele, por não ter autocontrole, por não controlar a sua vista, o seu coração, os seus sentimentos, os seus pensamentos. Ah, mas ele acabou casando com a mulher, teve um filho, e a criança morreu. Não, mas eu não estou falando nisso, não. Eu estou falando da desgraceira que aconteceu na vida de Davi. É por isso que eu quero dizer para vocês, homens, que a nossa posição diante de Deus, ela é super importante. Talvez você não tenha ideia de como eu e você, homens que estamos aqui, somos importantes perante Deus. Você vê que ele caiu, pediu perdão. A Bíblia diz, como é que pode ele ser um homem segundo o coração de Deus? É porque diante da verdade, quando Deus usou o profeta, era Natã? Qual era o profeta? Natã. E Natã chegou na frente dele, ele todo cheio da sua glória humana, né, Davi, e Natã começa assim. Lembra daquela, o pessoal brinca, vai contar uma história triste, mas diz, olha, o gato subiu no telhado, não é assim que o pessoal fala? Para contar uma história triste, não, o gato estava no telhado, e para dizer que a mãe do cara morreu, etc., começa lá por cima. Natã, mais ou menos, fez assim, olha, ó rei, havia um homem que tinha apenas uma ovelhinha bonitinha, ele cuidava, etc. E o Davi botando atenção. E aí, Davi, tinha um homem que tinha muitas outras ovelhas, e propriedade, etc. E ele, o que ele faz? Vai lá, pega a ovelha do outro e faz e acontece. Na hora, ele era rei. Digno de morte este homem.
Aí Natã respirou fundo e falou: este homem é o Senhor, ó rei. Qual foi a atitude de Davi? Qual foi a atitude de Davi? Imediatamente ele entendeu: eu pequei. E aí ele vai para o pó, pede misericórdia a Deus, reconhece o seu pecado. A Bíblia diz que aquele que reconhece e declara, alcança misericórdia. O pecado Deus apaga. E as consequências, como é que fica? O homem roubou, é um ladrão, todo mundo sabe, foi preso, está lá na prisão, aceita Cristo Jesus, é transformado, é tirado da cadeia? Seria injusto. Claro que Deus pode trabalhar na vida dele, e pode haver um processo que mais adiante ele saia para o bom comportamento, etc. Mas ele fica lá guardadinho na cadeia. Peguei um negócio do meu irmão, peguei o carro do meu irmão, ou lá a moto, ou lá o que seja, a bicicleta, não sei o quê. E aí eu fui, pedi emprestado, etc. Tal, quebrei, destruí. Sinto muito, brother. Aconteceu. Esse é o procedimento, irmãos? Para um servo do Senhor? Não. Ele não teve culpa. Veio um carro, bateu nele. Veio alguém, derrubou a moto dele. Aconteceu um acidente. Mas quem é culpado? Quem o abençoou emprestando o carro ou a moto? Por acaso você trabalha com isso? Não tem nada a ver com relação, nem falei isso com você. Eu estou falando do conceito bíblico. Irmãos, nós somos homens de palavra. Nós não assinamos, mas nós temos palavra. A Bíblia diz que a palavra na boca do homem de Deus é verdade. O servo de Deus não mente. Nós não mentimos, irmãos. Somos pressionados a mentir. Isso todos os dias. Mas nós preferimos botar o nosso pescoço lá na guilhotina a mentir. Ou a nos submeter a determinadas coisas, porque nós sabemos que a nossa obediência para com Deus é capaz de nos livrar, assim como livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês conhecem muito bem. Tem um outro versículo que eu gosto de ler muito. No que devemos pensar? É muito bom isso. Filipenses capítulo 4, versículo 8. No que é que eu e você, homens que estão aqui, devemos exercitar para pensar? Que tem tanta gente, tanto homem pensando tanta porcaria, tanta imundície. Nós já vimos que nós podemos levar e devemos levar os nossos pensamentos a Cristo, cativo a Cristo. É como se Cristo fosse um filtro. Isso eu posso fazer. É difícil, mas a Bíblia diz que eu devo levar e eu posso. Agora veja bem, Paulo, em Filipenses 4:8, dizendo para nós o que é que nós devemos pensar. É um exercício. É que nem o médico passa para você, toma um remédio tal, etc., de duas. É isso aí. O que é que ele diz aí? Finalmente, irmãos. Vamos ler juntos? Finalmente, irmãos, tudo que for o quê? Nada de mentira que devemos pensar. Tudo que for verdadeiro. Tudo que for o quê? Como é que é? Honesto. Aqui é meu termo, na minha tradução, nobre. Honesto, nobre. Tudo que for o quê? Justo, correto, eu tenho aqui. Tudo que for puro. Tudo que for amável. Tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, o que ele disse? Nisso pensar. Engraçado que, assim, gostei quando falou aqui de boa fama, né? Tudo que for de boa fama. Nós somos danados para gostar de coisa má. Sabe o que aconteceu? Vou te dizer aí. Urubu. Sabe o que aconteceu? Porque pegaram, fizeram, comeram, arrebentaram, tiraram a tripa, etc. Isso aí o cara está interessado. Irmão, o mundo é assim. Quando você passa por... E às vezes acontece na igreja. E aí... Qual é o teu nome, irmão? Perdão. Deixa eu ajudar você. E Ronaldo, como é que está aí? Aí você diz assim, irmão, maior dificuldade o Ronaldo está passando, mas ele confia no Senhor. Lembra daquela mulher que o filho morreu? E aí, como é que está? Tudo bem. Lembra do profeta lá? Um moleque morto, estirado lá na cama. Ela nem tinha pedido aquele filho. O profeta que, não, o Senhor vou orar para o Senhor te dar um filho. E o moleque morre. E o menino morre. E ela se encontra,
como é que vai a tua casa? Tudo bem? Tudo bem. No caso do profeta, depois ela fala e revela a sua dificuldade. No mundo, sabe o que acontece? Quando você diz assim, como é que você está? Você está numa dificuldade, está numa luta. Veja bem, a tua luta, a tua dificuldade é entre você e Deus. Essa guerra do Senhor. Você está naquela guerra, mas o Senhor está pelejando por você. Você tem essa consciência de quem é o teu Deus. Tu serve o Deus Todo-Poderoso. Fecharam a porta para você, falaram mal de você, levantaram uma calúnia de você, mas você sabe quem é o teu Deus. E diz a palavra que em juízo o Senhor se levantará a teu favor. Fique em paz. É duro, é difícil, mas você sabe em quem tem crido. Quando você diz assim para alguém, não, olha, aconteceu um desastre. Não me diga. Os corvos. Conta aí. Saiu sangue. E a tripa. Arrancaram a cabeça e fizeram. É assim que acontece ou não é? A Bíblia diz, por exemplo, que quando Jó teve aquela dificuldade toda, aqueles três amigos, acho que foram 3 amigos, foram visitá-lo. Eles começaram bem, os 3 amigos. Que eu acho que ali dá um bom ensino para cada um de nós. Quando eles viram que Ló estava naquela miséria, naquela situação, a Bíblia diz que Ló estava sentado na sua... Jó estava sentado ali na sua miséria, na sua situação terrível. Os 3 amigos chegaram lá e sentaram-se ao lado dele em silêncio. Que legal isso aí, isso é um exemplo para nós. Irmãos, às vezes o nosso irmão, ele precisa, não é de uma palavra, fica tranquilo, irmão, Deus está no controle aí, não esquenta a cabeça não, hein? Deus é poderoso. Claro que ele sabe que Deus é poderoso. Claro que ele sabe que Deus está no controle. O que é que você pode fazer para o seu irmão? Tiago diz, se você vê alguém em necessidade, e você vai lá e diga, fica tranquilo, meu irmão, o Senhor é contigo, aleluia, glória a Deus, está e coisa. Se o meu irmão está em necessidade, eu devo ajudá-lo, eu devo abençoá-lo. Isso faz o homem de Deus. Eu não fico simplesmente fazendo que nem um papagaio, repetindo o versículo bíblico, e que isso não vai acrescentar nada na vida do cara, da pessoa. E nós precisamos ter sabedoria de Deus para isso. E a Bíblia diz que aqueles 3 amigos se sentaram ali e ficaram em silêncio. A Bíblia diz, chorai com aqueles que choram e alegrai-vos com aqueles que se alegram. Eu vou dizer para você que você vai achar muita gente para chorar com você. Mas, infelizmente, você vai achar poucos para se alegrarem com você. Entenderam? Não é uma piada, nem um jogo de palavras. Você vai encontrar muita gente para chorar com você. Meu irmão. Morreu, foi atropelado, foi nos tirado, foi não sei o quê. Eu coloquei, irmão, o Senhor me promoveu lá naquela fábrica que nós trabalhamos juntos, todo mundo está vendo, eu fui promovido. Por que esse cara? Senhor, porque ele não eu. Entendeu? Porque ele conseguiu comprar esse carro que eu queria há 10 anos, não consegui, ele e eu não. Eu devia me alegrar com meu irmão, que ele conseguiu. Porque quando nós temos uma visão de irmãos e de amigos, o que eu sei? Que o mesmo Deus que abençoa o meu irmão tem poder para me abençoar. O nosso Deus não age que nem os homens. Agora me aborreci, deu alguma coisa para ele, me aborreci. Não, agora tira daqui e dá para não sei quem. Aquilo que Deus deu para você, Ele deu. É que nem pessoas que têm o dom de tocar, têm o dom de cantar, e não canta, e não louva, e não toca. Deus deu habilidade, e ele fica segurando aquilo ali, e depois senta no meio da igreja, aquele camarada faz um solo, o cara desafina, meu. O cara não sabe tocar, toca baixo muito mal. Eu toco baixo há 80 anos, mas não toca, mas não vem tocar, mas não vem fazer, mas não vem cantar. Fariza. Essas pessoas precisam se converter ao Senhor, mas o homem que é de Deus, se ele não sabe fazer alguma coisa, ele incentiva, ele apoia. Se ele sabe fazer, ele vai lá e faz. Não fica dizendo que não é assim, não é assado.
Ele vai fazer, porque ele é um homem de Deus, ele é diferente. Quem é que se move na vida de um homem de Deus? É o Espírito de Deus se move na vida dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora vai uma palavrinha aí. 1 João capítulo 4, versículo 4. É o caso que alguns se enquadram aqui. Se solteiro, nós estamos falando de homem, né? Se solteiro. Filhinhos, vocês são de Deus e já os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Esta parte bíblica aí fala dos falsos profetas, fala das mentiras. Tem muitas pessoas que gostam muito de profecia, né? Eu falei o quê? 1 João 4,4, é isso mesmo? Está certinho, né? Então, pastor, tem uma palavra de Deus aí para mim? Tem, vai orar, meu irmão, para Deus falar contigo. Eu tenho uma irmã lá no Brasil, que eu dou uma ligada lá, irmã Maria aí, como é que está? Eu estou aqui, o que é que a senhora tem? Ah, eis que te digo de mim mesmo, você vai... Aí o cara vai fazer um monte, depois quebra a cara, e fala, puxa vida, o que aconteceu? Você quer que Deus fale com você? Deus pode usar a profecia? Pode. Mas olha, Deus falando aqui nesta noite conosco. Sem aquela entonação de... É isso que vou falar, ô meu servo. Isso aí, meu irmão, é a palavra do Senhor na nossa vida. Porque existem muitos espíritos enganadores. E aqui em João 4,4, depois eu gostaria que vocês lessem esta parte, porque eu não vou poder me avançar aqui, mas fala no espírito que nós, irmãos, tem o espírito do erro. Aí fala que induz a pessoa ao erro. Mas aqueles que são de Deus sabem discernir se é o espírito do Senhor ou se é o espírito do erro, se é o espírito da verdade ou se é o espírito da mentira. Agora, só sabem isso quem está plugado no céu. Quem está ligado com Deus. Quem deixa o Espírito Santo de Deus falar na sua vida. Outra coisa que eu quero falar para vocês, homens. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Se você é casado, tira um tempo para estar com a sua esposa lendo. Faça um cultinho, nem que seja uma vez por semana. Comente da palavra de Deus para os seus filhos, que eles ouçam você comentar da palavra. Não comentem do presbítero, não comentem do diácono, não comentem do pastor, a não ser que seja coisa boa. Porque quero dizer um conceito para vocês muito interessante. Quando a gente vai falar mal de alguém, nós devemos falar na cara da pessoa. Porque quem fala mal de alguém por trás é falso. A gente só fala por trás as qualidades. Olha, você viu, tremendo, abençoado. Isso você pode falar. Isso você pode falar perto da sua esposa, junto com os seus filhos. Aquele irmão, Deus abençoou, Deus trouxe uma palavra. Aquela pessoa, uma pessoa boa. Sabe, exaltar. Lembra o que a palavra fala naquilo que eu devo pensar? Eu devo colocar isso na minha boca. Agora, ficar falando mal por trás, isso é pecado. Eu tinha uma tia... Eu tinha porque ela já morreu. Essa tia era uma senhora muito... Perdão, já vou acabar daqui a pouquinho. Ela era muito dedicada na obra, etc. e tal. E ela tinha 4 filhos, são meus primos. E ela é uma pessoa operosa. Sabe o que é pessoa operosa? Que trabalha na obra, professora de escola dominical, ela é secretária, aquela coisa. Mas quando ela chegava em casa, ela fazia exatamente isso. Perto dos filhos. Porque o diácono... Blá, 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 porque o presbítero, porque o pastor, etc. Tal. O que aconteceu? Ela já faleceu. Os 4 filhos, nenhum deles são crentes. Porque meu tio também não era crente. Então ficou 4 filhos e o marido que hoje estão aí, bate a cabeça aqui, bate a cabeça lá, e etc. Deus me perdoe, eu não quero jogar contra ela lá, partir para a eternidade, mas foi uma falta de sabedoria da minha tia. E sabe o que a Bíblia diz para quem tem falta de sabedoria? O que deve fazer? Peça a Deus. E o princípio da sabedoria é a obediência, né? Obedecer a Deus, ouvir a palavra e ter cuidado com aquilo que nós falamos. Então os solteiros se guardem, se protejam.
A garotada que está estudando, né, que são jovens, outra coisa, estudem. Aqui vai o meu apelo, eu sei que aqui são pais, mas eu faço um apelo para vocês que são pais com seus filhos. Fale em português com seus filhos. Você, de repente, nunca vai aprender a falar japonês legal, mas a garotada bota na escola 3 anos, 2 anos, estão dando aula de japonês. Eu falo isso para os nossos irmãos nos Estados Unidos. E tem até alguns que têm ideia lá, porque ali tem aquela bobeira, o cara acha que vai dormir brasileiro e acorda americano, imagina. É uma limitação muito grande, chega até a ser curto, e às vezes pessoas que julgam pessoas inteligentes. Se eu sou um homem inteligente, além de ser servo de Deus, eu vou ajudar o meu filho, incentivar o meu filho, que se ele puder falar 2, uma bênção. Se ele puder falar 3 línguas, melhor ainda. Porque na vida profissional, um profissional que fala 3 idiomas, ele dá um show. Nos Estados Unidos, quando vão fazer entrevista, se chega lá um estrangeiro e fala bem o inglês, mas ele fala bem o português, ele fala bem o espanhol, o americano dançou. E os caras falam, mas eu falo bem inglês. Eu falo, meu amigo, você é americano, tinha que falar o quê? Russo? Deixa eu pegar esse cara aqui, que ele fala 3 idiomas. E você, americano, corre atrás, porque o negócio está, tua batata está assando. Entendeu? E não é questão de ir lá e tirar o emprego, não. O cara se habilita, ele se prepara, ele vai lá e disputa, aparentemente em igualdade de condição, mas ele acaba sendo melhor, sem fazer esforço. Claro, tem o esforço de ter estudado. Muitos pais, por exemplo, nos Estados Unidos, e a maioria dos brasileiros que estão lá, vamos falar dos brasileiros, né? Tem também muitos hispanos, mas vamos falar dos brasileiros. Muitos pais que estão lá, muitas famílias, são ilegais. E ficar nos Estados Unidos é pela misericórdia de Deus, porque se um pai desse tem um problema e é deportado, vai a família toda. Como é que vai chegar no Brasil com um adolescente de 16 anos que não fala um A em português? Demoliu a vida do garoto. A mesma coisa. Claro que hoje eu sei que vocês vêm para o Japão. Eu, quando preguei aqui, estava aqui há 17 anos atrás, o pastor estava junto, vim em 2001. Foi a primeira vez que eu e a Ive viemos, e Deus nos deu uma palavra. Nós sempre incentivamos a isso. Vocês conhecem o pastor Cid? Eu falei, Cid, você tem que colocar um culto em japonês. Mas como é que vai pegar um brasileiro para fazer culto em japonês? Mas hoje já tem. Porque a garotada que veio, olha como Deus é maravilhoso, que aprendeu bem o japonês e hoje estão fazendo culto. Mas não vem 500, 10 mil. Não, mas vem, irmão. Vai vir. Deus conta com você, essa juventude que está aqui, esses jovens, não sei se estão na escola japonesa, precisam estar. É difícil? Eu sei que é difícil. Irmão, sabe o que a palavra diz? Que o reino dos céus, você faz força para entrar. Faz força para entrar. O que vocês estão fazendo hoje aqui? Depois de terem trabalhado aí 8, 10 horas, vocês estão aqui ouvindo um camarada falar o tempo todo aqui, vocês estão cansados, mas sabem que vale a pena, porque vocês estão levando não um conceito humano, mas a palavra de Deus, que vai abençoar as suas vidas, a sua vida, a vida da sua esposa, a vida da sua família, e eu profetizo em nome de Jesus, a vida de muitos. Aprendam a falar, deixem os seus filhos aprender a falar a língua, dominarem a língua. Agora, não deixem que os seus filhos sejam dominados pela cultura japonesa. Não deixem. Não sei se tem alguém japonês nato aqui, não estou falando mal contra o país, mas esta cultura que limita. Você chega, que nem eu tive a oportunidade de chegar para jovens aqui inteligentes, fazer uma faculdade. Puxa, você é inteligente. Não sou inteligente. Fala para mim alguma coisa. A. B. Incrível, irmãos. Por quê? A cultura diz o seguinte, que você não pode, que você não é capaz, porque você não é da terra, que você não tem capacidade.
Quem foi que disse isso? Se a nossa Bíblia, a palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. Nem todos os nossos filhos que estão aqui irão à faculdade, mas muitos irão. Aleluia! Muitos irão. A maioria de vocês são operários. Há algum desagravo nisso? De forma nenhuma, mas Deus trará a vocês visões, para que vocês se tornem empresário também. O japonês não deixa. Se você tiver a bênção do Senhor, os muros cairão, as portas se abrirão. Não é pela sua inteligência, nem pela sua sagacidade, mas é pela graça. Para o Senhor dizer, é pelo meu Espírito, é pela minha graça. Eu não vim pregar aqui que todo mundo aqui tem que virar empresário, não. Mas eu quero dizer que é possível. Se não for você, seu filho pode ser um engenheiro nessa terra. O Senhor pode dar graça a ele, sabedoria, e vai abençoar a muitos. Há muitos, cerca de 50. Quanto tempo eu tenho, pastor? Quanto tempo eu tenho? É. Está vendo? Esse pastor não é fraco, não. Eu ainda tenho que terminar uma coisa aqui. Há uns 50, 60 anos atrás, alguns cubanos fugiram de Cuba. Foi quando iniciou o regime daquele que já partiu e ficou a família lá. Como era o nome dele? Castro. E fugiram de Cuba e vieram ali para o sul do estado da Flórida, dos Estados Unidos. Só que eles eram inteligentes. Amavam Cuba. Cuba é o meu país de coração. Mas nós vamos entrar aqui e vamos tomar posse dessa terra. Olha só a visão dos caras. O que eles fizeram? Botaram a garotada para estudar. O serviço que aparecia para os cubanos é só aquilo, carregar saco, enxada, aquela coisa. Mas aí os seus filhos foram à universidade. Se bem que a visão do americano é um pouco diferente daqui. Mas é tudo uma questão. Irmãos, assim como Deus mudou para outros, muda aqui também. E aí esses meninos foram à faculdade, um se torna engenheiro, outro se torna contador, e que aí o engenheiro abre uma empresa de engenharia e começa a botar para dentro quem? Os operários cubanos. Não é? Que abre a companhia e o contador também é cubano-americano. E eles dominaram Miami, principalmente Miami. Quando você vai naquele sul da Flórida, se você não fala inglês, fica tranquilo, quase ninguém fala. É a segunda língua nos Estados Unidos, é o espanhol. Caiu do céu? O presidente lá, os governantes, não, pode vir aqui, vamos todo mundo falar espanhol. Nunca que eles iam falar isso. Mas eles foram crescendo e foram avançando. Isso acontece no México, ali na fronteira, principalmente na Califórnia. O lance da fronteira é uma outra história, mas eu digo, vão entrando, vão se assenhorando. E aí o que acontece? O país começa a necessitar da mão de obra, assim como necessita da mão de obra de vocês. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, se eu sou um japonês, eu vou dizer que vocês não sabem fazer nada. Só sabem ficar no torno ali, fazendo 500 pecinhas por dia, outro dia a mesma coisa, etc. Não há nada de mal nisso. Mas eu profetizo em nome de Jesus, tem algo melhor para esse povo aqui. Nós temos que entender isso. Romanos capítulo 12 diz assim, que eu tenho que renovar quem? O meu entendimento. Não é renovar minha vontade. Entendimento está aqui, ó. Eu tenho que renovar minha mente. Eu tenho que buscar pensar de uma maneira diferente. Não brigar com o japonês, mas amá-los. Mas avançar. A Bíblia diz que quando o povo chegou com Moisés na beira do mar, a situação era tão complicada que Moisés voltou a falar com Deus. Lembram-se disso? Se você ler o texto, você vai ver que Deus responde a Moisés como se tivesse aborrecido. Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que... Vamos falar isso? Diga ao povo que...
Aleluia, irmãos. É isso que nós temos que fazer. Nós temos é que marchar, porque na nossa frente vem quem? Vai quem? O general. E quando a arca bateu, quando os irmãos bateram o pé ali, o mar se abriu. Isso era impossível de acontecer. Tem um monte de teoria que diz que vem um vento, não sei o que faz isso, até hoje nunca mais abriu. Que é isso que é estranho, né? Todo mundo tem, não, vai abrir, tá. Nunca abriu. Porque quem faz é o Senhor. Ele abre, ele fecha, ele abre porta onde não tem porta, ele cria circunstância para nos abençoar. Então, se você está passando um momento de dificuldade, fica firme com Jesus, não rói a corda, fica firme, serve o Senhor, ama mais, ora mais, glorifica mais, não reclame. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos na prisão, amarrados de pés e mãos, eram meia-noite e eles gritavam, brigavam, porque nós estamos aqui, ó Deus. Como é que era que eles estavam lá? Adoravam o Senhor. Cheio de lenho nas costas, de varadas, de sofrimento, pés e mãos no tronco, e eles adoravam o Senhor. O Senhor vai ouvir a tua oração, o Senhor vai ouvir o teu louvor e a tua adoração, e Ele sabe o que Ele vai fazer? Vai arrebentar as correntes, vai abrir a porta, e vai te livrar como Ele sempre fez, porque Deus é fiel. Eu quero terminar, mas quero falar uns detalhes aqui. Se casado, goza a vida com a mulher da tua mocidade. Malaquias capítulo 2, versículo 15. Não foi o Senhor que fez um só? Ou seja, marido e mulher são uma só carne. Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem, os dois pertencem a Deus. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Tinha que ser somente dois. Estou falando em Malaquias 2 e 15. Portanto, olha só como coloca a palavra, para nós homens, porque aqui é um chamado para mim e para cada um de vocês. Portanto, tenha cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Você sabe por que a Bíblia fala a mulher da sua mocidade? Porque não é a mulher da velhice, que eu agora arranjei a mulher agora com... Não, é a mulher que você desposou lá na sua mocidade. Agora, se de repente as pessoas vêm para Cristo e já vêm numa situação na qual elas separaram, etc. e tal, e separaram por desconhecimento da palavra. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas se eu conheço a palavra e eu desobedeço, eu vou acertar com o Senhor. Os meus próprios atos, as minhas próprias ações vão me trazer, assim como trouxeram a Davi, as consequências. E a separação é uma coisa triste. Por quê? Quando há filhos, o sofrimento ainda é maior. E quando um casal se separa, sempre um leva algo do outro. Eles usam uma expressão muito interessante, é como se você juntasse aquelas massinhas de brincar de duas cores diferentes. Você amassa, 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 depois você não consegue mais tirar. Quando você tira um pouco da outra. Pensem nisso, irmãos. E rejeitem todo pensamento de separação. Rejeitem em nome de Jesus. E eu vou dizer para vocês de onde vem. É do inferno. Quem manda é o capeta. Porque nós estamos lendo aqui, ninguém seja infiel. Um homem de Deus, pensar em ser infiel à sua esposa é um pecado gravíssimo perante Deus. Está abrindo uma brecha. E o inimigo, para que vocês saibam, a gente não precisa nem abrir a porta. Uma fendazinha, ele mete uma cunha. E vai entrar e vai fazer. Por isso nós temos que esconder debaixo da palavra e da unção do Senhor. Eu fiz comentários aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27. Eu gostaria de ler esse com vocês. Hebreus capítulo 10, versículo 20. Vocês vão trabalhar amanhã, eu vou parar já já. Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27. Se você quiser colocar, o irmão que estiver lá, isso. Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27. Se alguém achou aí, já pode falar bem alto e claro que a gente vai lá. Vamos lá, tá? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Um momentinho. Você vai voltar já.
Porque se pecarmos, como diz ali, voluntariamente. O que significa voluntariamente? Eu quero pecar. Eu decidi, eu vou pecar. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, ou seja, eu sei a verdade, conheço a verdade, voluntariamente, pela minha própria vontade, eu vou pecar. O que é que diz? Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, como apagar esse pecado? Próximo versículo, irmão. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. É terrível isso, né? Olha quem peca voluntariamente, olha que a palavra coloca. Uma certa expectação horrível de juízo. Irmãos, o juízo vem. Não tem como. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Não é assim que está escrito? Eu não vim trazer vocês medo, não. Eu estou dizendo o seguinte, nós conhecemos a verdade, acabamos de ler aqui, no versículo anterior, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Por que falou com o homem? Algumas mulheres também se tornam infiéis, a palavra pega elas também, mas a maioria são os homens. Infelizmente, a maioria são os homens. Irmãos, que não haja nenhum de nós aqui nessa condição. Que os nossos olhos, os nossos pensamentos, o nosso corpo esteja guardado debaixo da proteção do sangue do Cordeiro. Porque se amanhã fizermos que Deus me guarde e guarde a cada um de vocês, fizermos alguma coisa concernente a isso, só nos resta o juízo. Irmãos, nós podemos fugir da polícia, da Interpol, do FBI, da Polícia Federal, mas de Deus, pensem nisso. Pensem nisso. Outro detalhe. Como falamos em pecado, eu queria falar a vocês sobre pornografia. Não vou falar sobre o que vocês sabem. Paulo, apóstolo em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 7 a 9, ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 7 a 9. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Como assim? Paulo era deixa eu usar uma palavrinha para não... Paulo era homossexual? Não. Paulo não gostava de mulher? Não é isso. Só que quando Paulo encontrou-se com Cristo, e ele teve a visão, entendimento do que lhe aguardava, como um evangelista que ele foi tremendo, ele sabia que era complicado andar com uma esposa, 2 filhos, 3 filhos, etc. Porque sofreria ele, a esposa e a família. Então, ele tomou voluntariamente. Não tem nenhum ponto da palavra que Deus diz, Saulo, agora você vai ao celibato. Tem algum, você já viu isso? Não tem. Ele decidiu. Foi uma decisão própria. Então, ele diz aqui, olha, seria bom que todos os homens fossem como eu. Ou seja, que não tinha esposa, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, ou seja, é a decisão que cada um toma, um de um modo e outro de outro. O que mais que tem aí? Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Aí alguém fala assim, pô, Senhor, pelo amor de Deus, aí não aguentam. Não é? Amém? Não tem problema. Vocês veem o que está acontecendo com os padres? Fazem aquele compromisso de, como é que é? Celibato, e acaba deitando com as freiras. O problema deles aí, Deus vai julgá-los, mas qual é o problema que vem acontecendo na Igreja Católica? Pedofilia. Vocês veem quando o homem cria uma orientação fora da palavra de Deus. Eles conhecem a palavra, mas saltam algumas partes. Você vê que o casamento é ordenado nas Escrituras. Se você ler, por exemplo, o finalzinho do capítulo 19 de Mateus, você vai ver que há uns que se fazem eunucos. Pode acontecer. Paulo se fez. Paulo não se castrou. Esse é um tema que a gente poderia falar, mas agora eu não tenho tempo para falar. Mas ele tomou uma decisão. Se alguém aqui tomar uma decisão, amém. Mas nos dias atuais, outra coisa. Não posso tomar uma decisão e ficar olhando para as mulheres. Não posso tomar uma decisão dessa e ficar me masturbando. É pecado. E uma vez um jovem me perguntou, pastor, é pecado se masturbar? Boa pergunta, né?
Porque em tudo quanto é escola e livro, não, masturbar, você alivia, etc e tal. E eu fiz uma loucura, que eu me lembro até hoje. Vou até fazer para vocês aqui, porque a gente tem que fazer. Me dá essa cadeira aqui. Todos estão vendo uma cadeira aqui, né? Bem, meus irmãos, nós estamos falando com homens e nós temos que ser o mais verdadeiro possível. Vocês acham que algum homem poderia olhar para essa cadeira e se masturbar? O que vocês acham? Seria uma loucura, né? Ah, que cadeira linda, Senhor. Vocês acham que algum homem poderia olhar para a cadeira e se masturbar? Sim ou não? Não. Mas se tiver uma mulher nessa cadeira? E se essa mulher for irmã do coro? Se essa mulher for a professora? Se essa mulher não for a sua esposa, é pecado. E por quê? O homem que é casado, ele pode se masturbar, mas ele tem a mulher dele. Todo aquele que priva a sua esposa. 1 Coríntios capítulo 7, depois vocês leem do versículo 1 ao versículo 5. Para isso, Paulo diz: cada um tem a sua própria mulher, e cada mulher tem o seu próprio marido. Então, a masturbação ela se torna pecado, porque sempre o homem projeta uma figura. Entenderam por que é pecado? E aquela figura que está ali, por isso que eu falei para olhar para a cadeira. Claro, imagina olhar para a cadeira, o cara vai se... Mas o que ele projeta? Uma imagem. A imagem está onde? Onde meu dedinho foi? Na mente. Levai cativo todo o pensamento a Cristo. No que é que eu devo pensar? Na mulher do vizinho? Devo pensar na colega do trabalho? Eu tenho que pensar, aqueles que são casados, pensar na sua esposa. Para isso, quando o homem é sábio, quando o camarada é burro, não tem jeito, ele deixa a mulher se arrebentar e etc. O cara é curto de cabeça, mas quando o homem, na verdade, ele ama a sua esposa, porque se ele ama a sua esposa, ele ama a si mesmo, porque ambos é um só corpo. Ele cuida da sua esposa, ele zela pela sua esposa, para que ela lhe seja sempre atraída, para que ele se sinta sempre atraído por ela. Viu, molecada? Estou falando de homens casados, hein? Mas se não consegue controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Ah, não quero casar não, casamento, tá? E o cara sai na mão? Que negócio é esse? Que crente é esse? Como é que é isso? Pecado. É pecado. Deus não aceita esse tipo de compromisso. Quer dizer, eu vou fugir do casamento, que eu não quero a responsabilidade de ser pai, não quero ser a responsabilidade de ser marido, não quero ter a responsabilidade de alimentar, de sustentar, de cuidar, mas aí eu vou dar um jeitinho. É pecado. É pecado, irmãos. Fica bem claro para vocês. Casados e solteiros que estão aqui, é pecado. Deus não se agrada. Quando nós fazemos isso, abrimos uma brecha na nossa vida. Todas as vezes que um homem... Nós não estamos falando de mulher aqui, estamos falando de homem. Por isso que eu não estou, mas a mulher não. Nós estamos falando, tratando para homem. O caso aqui é de homem. Todos os homens, principalmente na sua juventude, quando ele se habitua a se masturbar, ele começa a ter dificuldade de ter atração por mulher. Porque a masturbação, ela se autossatisfaz. Isso é pecado. Porque se eu decido não me casar, é o que Paulo falou, seria bom que o homem não conhecesse mulher. Mas para evitar o pecado, esse tipo de pecado e outros. Muitas vezes o camarada não casa, mas vai dar uma volta, começa a fazer fornicação. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, já estão casados aqui, amém. Mas os que não são casados, o sexo fora do casamento é pecado. É pecado. É defraudar. O que significa defraudar? É tirar o direito do outro.
Bem verdade que tem algumas garotas aí que se o cara não correr, ela pega ele. Não é? Mas ele precisa ter equilíbrio. Não pode fugir da garota. Nós não estamos falando de qualquer garota, nós estamos falando de servas do Senhor. De jovens equilibradas e santas no Senhor. O fato da menina ser uma santa no Senhor não significa que ela não tem genitália, que ela não tem prazer, que ela não tem desejo. Nós estamos falando na palavra de homens e mulheres sadios. Entendem o que é sadio? É homem que tem desejo de casar e ter a sua esposa. Ele não tem desejo de morar com outro homem. São mulheres que têm desejo de se casar, terem o seu esposo, terem a sua família, terem filhos. Não é as mulheres que querem morar e viver com outras mulheres, é o que mais tem por aí. Irmãos, vamos nos guardar debaixo do sangue do Cordeiro. Se você não sabe como fazer, peça a Deus sabedoria, peça a Deus graça, mas se proteja. O adultério é pecado. O adultério é quando o homem deixa a sua esposa e vai deitar-se com outra mulher, assim como acontece da mulher fazer a mesma coisa. Lembre-se, nós estamos falando aqui para homens. É pecado. Você viu que nós lemos aqui em Zacarias. É pecado. Ganância e avareza. É pecado. A ganância e a avareza faz com que as pessoas mudem a sua vida. A ganância e a avareza na vida do homem pode empurrar sua mulher para a prostituição. Pode empurrar sua filha para a prostituição. Pode empurrar o seu filho para a prostituição. E eu fico surpreso que isso está acontecendo a miúde. Que tal fazer um part-time lá no Sunaco para fazer os caras beber? Porque se a mulher trabalha num lugar e ganha, sei lá, $2.000, vai para o Sunaco, ganha lá no mesmo tempo, metade do tempo, ganha 3.000. Isso é pecado, irmão. O sangue de Jesus tem poder. É trazer maldição para a vida desta família. Deus que me perdoe, se fosse maldição só para a vida daquele que concorda, só o homem, tudo bem. Mas é para ele, para a mulher dele, para a geração dele. E quando vocês ouvirem isso daí, estejam firmes na posição que Deus lhe colocou. Se alguém lhe perguntar, é pecado, meu amigo? É nós quebrarmos aquilo de mais sagrado que o Senhor constituiu, que é o casamento. O leito sem mácula, irmãos. A Bíblia é clara em falar. Nós somos homens que estamos aqui, eu sei que tem homens que são ministros aqui, nós temos que são operosos na obra. Leve esse conceito para a sua vida, primeiro para o seu bem-estar, para o seu gozo, para a sua felicidade. A Bíblia diz assim, goza a vida com a mulher da tua mocidade. Irmão, goza mesmo? Goza, em toda a plenitude da palavra gozar. Não é o gozo somente do ato sexual, é o gozo da vida, é a plenitude da vida, é ter uma companheira, ter uma esposa, ter uma amiga. Se as pessoas entendessem, os homens entendessem a maravilha que é o casamento, genuíno, verdadeiro, feito debaixo da luz de Cristo, não as escondidas. Quantos casais por aí tem um esquema? Lá na América acontece muito isso. O cara sai na segunda, a mulher sai na quarta, sei lá. Ela vai para onde ela quiser, faz o que ela quiser, ele não quer saber, ele também tem o direito. Irmão, sabe quando é que vai acabar isso? Numa miséria. Não tem a bênção do Senhor. Em outros lugares, quando está todo mundo muito junto, etc. e tal, começa o tal do swing. O cara sai com a mulher do outro, vai cruzando assim, depois dá uma desgraceira tremenda. Como é que Deus pode estar nisso? E muitos crentes, ou que se dizem crentes, começam a namorar com esse tipo de coisa. Sabe por quê? Estão vendo filmes pornográficos, estão vendo histórias. Sabe de onde é que vem o filme pornográfico? Não é de Hollywood, não. É do inferno que vem. É do diabo que dá ideia para aqueles camaradas fazer. Existem filmes que existem bestialidade. Você já pensou um homem, de repente, querer manter um relacionamento com um animal? Isso é do inferno, irmão. Como é que eu vou pegar o meu celular e vou ficar vendo essa imundície do inferno? Não quero casar. Passo 24 horas com essa infelicidade na minha mão, vendo um filme pornográfico. Ah, não, mas eu só vi outra coisa.
Esse tipo de imagem, ela gruda no consciente e no subconsciente. O cara vê, por isso que eu digo a vocês, se vocês nunca abriram um filme, como é que é um filme pornográfico, eu digo para vocês em nome de Jesus, graças a Deus. Você perguntar, e você queria? Muito. Mas eu tenho compromisso com Deus e com a palavra, para eu chegar aqui na frente de vocês e falar que eu não faço, não porque eu sou bonzinho, melhor que vocês, que eu faço exercício. Não quero ver nem esses filmezinhos que mandam, de um monte de bobagem que manda pela internet, pelo celular, porcaria que não acrescenta. Não perca o seu tempo. Ouça um hino, leia a Bíblia, leia uma historinha infantil, se você está com problema. Leia uma historinha infantil. Não perca seu tempo com essas coisas, irmãos. É do inferno. Mentira. Já viram um crente mentiroso? Como é que pode alguém que serve a Deus ser mentiroso, se a Bíblia diz que o pai da mentira é o demônio? Cuidado, irmão. Mas, irmão, é só uma mentirinha. Bateram na porta, fala para a criança, vai lá e diz que o papai não está. Acontece isso, o cara não vigia, a mamãe não vigia, fala isso. E vocês pensam, a criança aprende. Já ouviram falar na mentirinha branca? A mentirinha branca, irmão, mentira é mentira de qualquer jeito. Que Deus nos guarde da mentirinha branca, outros dizem a mentirinha santa. Plantar batata, onde é que está a Bíblia, mentirinha santa? A mentira. E outra coisa, vocês já viram que na palavra não tem, e ele falou uma mentirona, e ela falou uma mentirinha. É mentira. A Bíblia não fala, e ele fez um pecadinho, e o outro fez um pecadão, e o outro fez um pecado. Tem isso, diminutiva. Pecado é pecado, a palavra já coloca é pecado, seja grande, seja pequeno, o que ele for é pecado. Mentira é mentira de qualquer jeito, pequenininha, branca, azul, cor-de-rosa, é pecado. Deus não está nisso, irmãos. E nós temos que nos guardar. Estou correndo um pouquinho. Engano na vida e nos negócios. O cara tem aquela pegada legal. Eu tenho um negócio aí meio enrolado aí, mas eu vou pegar um irmão da igreja, eu vou na manhã, oro com ele, aleluia, glória a Deus, tá, e fisgo o irmão e boto um negócio para ele, seja irmão, seja quem for. É pecado, não tem bênção nisso. Ah, mas eu vou dar 15% de dízimo. Você pode dar o dinheiro inteiro, Deus não aceita. Deus não aceita dinheiro de suborno, de negociação. Irmãos, nós somos santos. E a palavra diz assim, sede santo, como eu sou santo. Irmãos, quando a santidade de Deus, através do Espírito de Deus, está na tua vida, você é um homem poderoso. Esse é o propósito de Deus. E agora, isso nós vamos ler juntos, 2 Timóteo 2:21. Antes do 2:21, desculpa, eu quero que vocês marquem aí. Malaquias 2,16, antes do que eu falei, antes de 2 Timóteo 2,21, eu estou acabando. Malaquias 2,16, 2,16. Se você quiser, coloca Malaquias 2,16, por favor. Está aí, ó. Olha o que Deus diz. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia, repudia, odeia aquele que encobre a violência com sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, não sejais desleais. Ou seja, vocês estão indo embora, né? Não, tudo bem, tudo bem. Vão estudar? Ah, que bem. Eu já estou terminando já. Desculpa, irmãos, eu me excedi demais. Mas aí em Malaquias, numa outra tradução, diz que Deus odeia o divórcio. Vamos finalizar aqui. Malaquias, ou melhor, 2 Timóteo 2,21. O que é que diz? Pode ler. Se alguém se purificar destes pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Precisa acrescentar alguma coisa? A palavra de Deus é autossuficiente para nós. Se alguém se purificar, vai servir de vaso de honra. Vamos ficar de pé, irmãos. Queridos irmãos e homens, foi uma feijoada, mas eu só tinha essa chance com vocês, não queria perder. Espero que o Espírito de Deus trabalhe na vossa vida. Se guardem, irmãos, se protejam, se escondam debaixo do sangue do Cordeiro.
Sejam felizes, sejam prósperos na vossa vida pessoal, na vossa vida matrimonial, na vossa vida de negócio, na vossa vida de empresa, no vosso trabalho, onde você estiver. A Bíblia diz, sejamos nós exemplo dos cristãos. Vamos curvar nossa cabeça. Deus querido, nós gastamos esse tempo falando a Tua palavra. Na verdade, eu gostaria de falar menos, mas foi assim que o Senhor me deu graça nesta noite. E eu desejo, Senhor, profundamente, que o Teu Espírito se mova através da Tua palavra na vida dos Teus servos. Que esses homens, Senhor, sejam cada dia mais poderosos, cheios do Teu Espírito, cheios da Tua graça, cheios da Tua unção. Senhor, dá a cada um uma noite de paz e repouso, dá um dia amanhã abençoado, renova as forças dos Teus filhos, que este tempo aqui, Senhor, diante da Tua presença, tenha sido um tempo de bênção, de vitória, de gozo na vida dos Teus filhos, que o Teu Espírito possa desvendar e esclarecer a Tua palavra a cada coração, que eles saiam daqui confiantes da Tua palavra, fortalecidos da Tua palavra e escondidos debaixo do Teu sangue. Deus amado, Deus querido, nós oramos a Ti com gratidão e Te louvamos por tudo, em o nome poderoso de Jesus. Amém.